Então, imagina que nós estamos sempre a nos sentir de alguma forma inferior ou que nunca está bom o suficiente, o nosso corpo nunca está bom o suficiente, ou a nossa pele nunca está boa o suficiente, ou o nosso cabelo, o que for, né? Ou as nossas habilidades, eu nunca aprendo isso, eu sou mesmo... E é engraçado que a gente às vezes fala conosco de uma forma muito bruta, muito rude. Ou que eu sou mesmo burra, eu não sei de nada, como é que eu fui fazer uma coisa dessas? Então, como é que a gente chega à causa do problema? É necessário a gente fazer uma análise profunda daquilo que a gente pensa, mas a gente pensa 1 milhão de coisas, então a gente pode começar a fazer uma anotação de palavras que a gente diz para nós mesmas, que nós ouvimos assim, isso foi forte, isso foi assim um pouco negativo. Será que eu diria isso a uma outra pessoa? Talvez não, talvez alguém próximo, né? Os familiares próximos normalmente são os sofridos, então eles até costumam nos ajudar nessa análise. Mas tentar identificar tipos de palavras que a gente fala para nós próprios. Isso é uma forma da gente aumentar mais a autoestima. Por quê? Porque à medida que a gente vai identificando o padrão, porque existe um padrão, e é esse padrão que a gente quer identificar, a gente vai começar a entender o que está por detrás desse pensamento. Okay? Veio da onde? E o que eu posso fazer com isso? Porque a gente nem sempre, ou a maior parte das vezes, a gente não tem como controlar os pensamentos, né? A gente tem sim a escolha de acreditar no pensamento. Sim, eu sou burra, sim, eu sou gorda. Ou a gente tem como refutar, dizer, não, eu não sou isso, porque o ser é uma coisa tão forte, né? Uma coisa é estar, né? Eu estou, estamos por um período assim, mas eu não sou isso, né? E mesmo o eu estou, dependendo do que a gente diz, às vezes é uma mentira, não é a verdade. Porque imagina que a gente cometeu, sei lá, um erro de não, eu já sei, eu quero muito ser mais fit, mas eu estou sempre a comer aquilo que eu não tenho que comer, né? Um exemplo. E então a gente se culpa, nos culpamos tanto, eu mesmo não tenho, como é que se diz? Não tenho nada a fazer, eu sou um caso perdido, né? Nós até tivemos um podcast com uma amiga minha que também se sente assim muitas vezes. Eu sou um caso perdido, não tenho nada a fazer, estou sempre a cometer o mesmo erro. Mas existe uma razão porque que a gente ainda não conseguiu dar um certo passo. E em vez da gente dizer eu sou um caso perdido, a gente pode tentar entender, ok, mas por quê? Tentar com curiosidade, por que eu continuo nesse padrão? Por que eu tenho esse padrão? Porque existem respostas. E à medida que a gente faz essa investigação, a gente encontra a causa. E às vezes a causa é o quê? É porque eu trabalho muito. Eu chego a casa e estou sempre cansada. Eu não tenho forças de levantar do sofá para ir preparar a comida. E quando eu chego a casa, não tem nada saudável, só tem aquela comida de sempre. Então tenho que ir para a loja. E como eu estou muito cansada, a primeira coisa que eu vou fazer é o quê? Ligar, chamar uma pizza, né? Ou, sei lá, um takeaway, alguma coisa. Por quê? Porque é o que eu já faço sempre, é mais fácil, né? E então uma forma da gente identificar esses padrões é por fazer essa análise. E que mais? Outra coisa, são 3 coisas. A segunda é fazer uma manutenção. E essa manutenção é de a gente não achar que não, eu sou bem autoconfiante, a minha autoestima está lá em cima e
a gente parar por aí, porque isso é algo que vai acontecendo com o tempo, né? Como vos contei da minha história, com o tempo, circunstâncias, coisas na vida que acontecem, que a gente, sem se aperceber, a gente começa a criar padrões, né? Da forma como a gente se vê, da forma como a gente fala conosco, e também das comparações, principalmente no mundo da rede social, né? Constantes bombardeamentos, né, de como é que os outros vivem, como é que os outros estão bem, de vida tão bem fites, e eu não, né? Então estimula essa comparação. Então é necessário nós precisamos constantemente manter a nossa sanidade mental. É tipo a coisa número 1. Então, se tu estás aqui, estás a ouvir essa live e pensas assim, não, mas eu só quero mesmo perder peso, vou só fazer dieta não, essa parte mental, emocional, não, isso é muito profundo para mim, então vou dizer, olha, obrigado por assistir a live, mas sai já dessa live, porque não é para ti, não é. E não é isso que eu quero advogar, não é isso que eu quero falar, porque existe uma necessidade muito grande da gente cuidar da nossa saúde mental, a nossa saúde emocional. E a gente só faz isso com conhecimento. E conhecimento vem do quê? De investir tempo, né? Investir dinheiro, investir energia para a gente aprofundar o conhecimento, a gente se conhecer, aprender com os outros. A terceira coisa que me ajuda, e eu aconselho a todo mundo, é a gente se ver como Deus nos vê, ok? Então, Deus, o nosso Criador, ele nos fez maravilhosamente bem, né? E quando nós não apreciamos aquilo que ele fez, ele fica muito triste, claro, mas claro que existem outras razões que nos faz não nos apreciarmos. Pode ser que a gente tenha algum trauma de infância que torne esse processo muito mais complicado. E eu não estou aqui para julgar ninguém, mas eu iria então te aconselhar a procurar ajuda de um profissional, de alguém que entenda mais sobre o assunto, que entre mais a fundo e te ajuda a encontrar estratégias, né? Eu estou aqui apenas a dividir aquilo que me ajuda e olhar para a criação, para a natureza à nossa volta. É uma das formas que nos ajuda